Oi, esse canal é de cinema. Enfim, diante de todas essas produções que a gente vê ultimamente, né, a forma e a decadência dessas produções, né, de baixa qualidade, seja em efeitos especiais, seja na trama, né, por assim dizer, a gente tá com uma decadência de produção. Isso é um fato, né? Muitas obras-primas não são mais feitas como antigamente. Filmes que transcendem o tempo não são mais feitos. Né? Pelo menos eu não me lembro aí de um filme, por exemplo, de 2015 que ainda tá sendo falado até hoje, mas de cabeça não. Se procurar, talvez tenha, sempre tem, lógico, mas icônicos, muito difícil. E hoje a gente vai explorar os detalhes do filme Montado na Bala, uma produção aí baseada nas obras de Stephen King, uma obra que combina uma ação intensa com uma narrativa emocionante. Vamos analisar o enredo, os personagens principais, a direção cinematográfica e discutir as principais mensagens que o filme transmite. Montado na Bala se passa numa metrópole contemporânea, onde, sabe, tava tendo ali aquela transição do grunge pro reggae, né? A era punk dark pra era paz e amor, tem todas aquelas manifestações. A gente é apresentado a essa atmosfera. E a trama, ela se desenrola quando a gente começa a ter a apresentação do que tá à volta ali do personagem Alan Park. Que ele é aquele cara dark, mórbido, tem a sua namorada aí toda Pat, e que ele tá infeliz, né? A gente vê que ele tá infeliz com alguma coisa, né? E antes de entrar, assim, já no contexto da história, Montado na Bala recebeu críticas positivas por sua narrativa envolvente e performances sólidas do elenco, né? A direção habilidosa de Mick Garris, ela deixa a gente entrar na história, ela captura atenção e adrenalina através do roteiro, enquanto a cinematografia, que é de Robert Newell, complementa essa atmosfera, reforça a ideia do que se é retratado no filme, complementa a atmosfera de uma forma sutil, sombria e urbana. Tendo um resumo aqui, antes de ir a fundo na história, o filme explora temas como redenção, justiça e moralidade em um contexto urbano contemporâneo e talvez até meio viajado, né? Através de sequências de ação bem coreografadas e movimentos de suspense, e não apenas entretendo a gente, mas também provoca as reflexões, tipo, a gente se põe no lugar do protagonista. Isso é muito raro nas obras recentes aí, dos últimos anos, né? De se pôr no lugar, né? De ter aquela empatia, né? De você querer pelo personagem ou odiar o personagem, né? A ponto de você se questionar a respeito do que tá acontecendo perante a história ali retratada, né? E vamos lá, vamos entrar aí nessa história agora. Vamos lá, o filme começa aqui com um cara pedindo carona, um cara misterioso, só que isso já vai ser o símbolo, né, do filme em geral, o filme todo, né? O fato de viajar, pedir carona, ser esse cara liberto, né? A época passa isso, né? Essa liberdade, né? Essa liberdade que o povo acredita ter. Após isso, flashes aqui em VHS do que seriam as memórias, né, que seriam as memórias, né, do Alan Parker, né, que é o protagonista, né? Ele tá vendo as coisas projetadas, né? A gente vê que ele tá vendo as memórias, as gravações, né, com a sua mãe, né, em um projetor. E a gente vê aqui coisas aqui como ele com a família, ele amarelando já adolescente depois que ele perdeu o pai. A gente já vê aqui um breve resumo do que é a vida dele. De início, igual eu, a primeira vez que vi esse filme, eu não reparei direito nesses detalhes, que a gente vê o olho de quem tá assistindo e já é alguém já de idade. Isso eu não tinha reparado. E aqui o filme começa aqui na Universidade de Maine, né? O filme se passa na cidade de Maine, e cidade, deixa eu ver aqui. Maine, estados do Zewa, né? E a época é... E a gente vê aqui o protagonista junto com outros alunos desenhando aí suas percepções do que eles estão vendo, né? Onde ele, do lado da namorada, eles começam a discutir sobre relacionamento, né? E meio que a mina dele tá dando umas indiretas aí de fim de relacionamento, ele tá meio sem saber porquê e fica questionando. Mas eles são interrompidos aí pelo diretor, que vê a boa obra que a garota tá fazendo, mas quando vai olhar dele, é sempre do
do jeito mórbido, né? Ele não fica surpreso, mas ele satiriza, né? Falando que ele tem que fazer as coisas mais alegres, vivas, né? E meio que é uma época aí de Halloween, então, tipo, toda a temática ao redor tá envolta desse tema obscuro, né? Só que o Alan, ele vai muito além, ele leva isso como filosofia de vida, né? E ele mesmo diz ali que ele vê ele desenha o que ele tá vendo, né? O professor... E uma feliz noite santificada pra você, meu amigo. Enfim, vindo dessa cena pra próxima, a gente percebe que o quê? Ele tá num ambiente aí onde tem manifestações, como eu tinha falado, a época de liberdade, da era hippie, essas transições de moda, né, de críticas, de ideologias. Vamos resumir pra ideologias, né? A gente vê aí manifestações sobre a guerra, né? Toda essa ideologia hippie. Dentre isso, ele com a namorada discutem, né, meio que pacificamente, onde ele fica chocado, né, da namorada dele chutar ele no dia do aniversário, só que ela deixa claro que não, só que ela não deixa claro que sim, entendeu? Meio que ela deixa em aberto ali pra ele. E a gente percebe aí já de cara que uma das características do Alan é ser esquizofrênico, porque ele imagina ele mesmo conversando com ele, entendeu? É uma parada muito louca. E diante da personalidade do Alan, é mais pra gente enxergar o protagonista como se ele pensasse muito consigo mesmo. Talvez desse jeito ser o lobo solitário, né? Se forçar a ser o lobo solitário a ponto de conversar consigo mesmo e tomar atitudes conforme debates que ele tem consigo mesmo. A gente pula aqui pra cena agora, que é a cena onde é apresentado a casa onde ele mora. Ele mora aí numa casa, acho que com 2 colegas aí da universidade, né? Eles são do tipo aí bem costumes hippies, né? Como que é dito da época. Ouvir Beatles e ficar chapadão. E ele tá no banheiro aí, um banheiro muito underground aí, com desenhos. E ele tá chapado, fumando baseado, bebendo um whisky. É um whisky, parece ser. E aí, ele já meio que brisando torto aí, tendo ideias erradas aí, ele acha que todo mundo esqueceu do aniversário, inclusive a namorada. E aí ele resolve tentar tomar uma atitude meio que egoísta, talvez. E pode se ver que pela cena ele tá chapadão, entendeu? Ele fica olhando a lâmina. E quando ele vai fazer o que tem que ser feito, você vê que ele tá viajado, porque quem aparece... Eu confesso que eu ri muito nessa hora aqui da cena. Quando eu era pequeno, fiquei com medo, mas depois que eu comecei a entender, eu ri bastante. Porque quem aparece... Isso mesmo. A morte aparece e pega o baseado dele e começa a fumar. E fala que ele tá certo em fazer isso. Mano, tem que estar muito chapado pra poder ter essas alucinações, cara. Mas enfim, ele sequência no que ele ia fazer, só que bem na hora do ato, ele é, sabe, surpreendido pela galera que tinha feito uma surpresa no aniversário dele. Só que ele já tinha feito a cagada. Enfim, dali ele desmaia e ele acorda no hospital. E ele vê a namorada dele, só que aí ele tava alucinando, porque a namorada dele começa a ter umas asas ali, aí ele acorda no hospital de verdade, onde ele acorda com o enfermeiro derrubando o almoço dele. E aí a namorada dele vem toda, sabe, revoltada. Ela vem toda revoltada aqui pra falar que a atitude que ele fez Pra falar que a atitude que ele tomou é das mais egoístas possíveis. E aí ele pede desculpa, tudo. Ela também pede desculpa porque era uma brincadeira, né? Tudo isso, o papo de terminar, sabe? Mas meio que na cabeça do Alan, aquela brincadeira não era tão brincadeira assim. Ele é perdoado logo quando ela dá um presente pra ele, que é 2 ingressos aí pro show do Rock and Roll Revival, que vai ter John Lennon, Plastic on a Band, que vai ser no estádio de Toronto, entendeu? Varsity Stadium, né? Estádio de Varsity, em Toronto. E 2 ingressos aí que ele recebe e ele fica todo contente. Aí a gente conhece logo depois dessa cena os 2 amigos, os 2 amigos aí do Alan aí, que dá pra se perceber que são uns caras aí viajados, que se é que você me entende. Eles mostram aí o vexame que o Alan passou após eles tirarem a foto dele fazendo o que fez. E eles vão tendo uma conversa casual aí. Logo após os garotos saírem pra pegar o carro, o Alan e a Jessica Hadley. Após os garotos saírem pra pegar o carro, o Alan conversa aí com a Jessica, né? Que é a namorada dele. E ele ainda acha que aquela brincadeira tinha um pingo de verdade, né? Porque o Alan, ele é um sujeito pessimista, né? Parece até eu. Só que ela deixa claro, assim, que tipo...
ela não é inimiga, só que ao mesmo tempo que ela dá essas palavras de consolo, você percebe aí que não é o que ela quer dizer, entendeu? Meio que aparenta mesmo ter um fundo de verdade nessa história. Aí logo depois, a cena seguinte, o Alan fala sobre o show de Toronto e fala com os amigos deles, e eles estão planejando aí como ir, né? Dentro de tudo isso, eles têm umas conversas meio chapadões falando sobre o envelhecimento dos artistas, coisa que já era muita preocupação na época e agora, né? Se você reparar, todos os astros estão envelhecidos, eles não, sabe, estão sumindo aos poucos, né? Se você parar pra sentir essa reflexão. Mas tudo é cortado, todo o planejamento é barrado a partir do momento que o Alan atende um telefonema. Só que isso é mais uma característica desse filme, que é o quê? A imaginação do Alan, ela é tão fértil que ele imagina possibilidades do que poderia ser. Como o amigo dele ressaltar que é a Jéssica pedindo pra ir com ele no show, os dois, e o mundo que se dane. Aí ele imagina a cena. Aí logo ele imagina, em seguida, né, a paranoia dele, ele imagina que a mãe dele morreu. E depois corta pra cena de novo. Aí quando volta pra cena de novo, aí a vizinha, né, avisa que a mãe dele teve um derrame, né, e isso atrapalhou os planos dele. Aí a consciência dele fala, né, pra ele não ir pro show, né, que é pra ele cuidar da mãe dele, né, e ele escuta isso e resolve não ir e dá os ingressos pros amigos dele irem. Bom, após os amigos deles irem, a gente percebe a ambientação do lugar, as pessoas já fantasiadas pro Halloween. Ele começa aí sua jornada de carona até o hospital onde sua mãe está. Ele começa a ver aí as cicatrizes do que ele fez, né, os pontos. Ele começa a reviver as memórias, né, na cabeça de quando ele era criança, os problemas que a mãe dele tinha após o falecimento do pai. E ele começa a fantasiar com a morte, né, a morte do pai, a morte da mãe e a morte dele. E meio que o pensamento mórbido dele mostra aí que ele gosta da sensação do povo chorar por ele no fato dele ter morrido, né? Por ele ser esse cara mórbido. Aí ele volta à realidade, né, com o carro aí passando. Aí ele pede carona aí com o Hip. E aí ele descobre que o Hip aí ele é um fugitivo aí das Forças Armadas, alguma coisa assim, né? Eu esqueci o termo que se fala, né? Ele é o cara aí que é contra a guerra, né? Todo aquele contexto hippie novamente. Ele fumando baseado aí, eles começam a conversar, meio que ele começa a conversar, né? O Alan, ele não puxa tanta conversa, só que nisso a gente tem mais uma interferência aí da mente do Alan falando com ele, mas o Alan se segura e não fala o que a mente dele fala. Aí o Hip, ele perde o controle quando um carro tá na direção, na mão, que a perua, a van tá. Aí o carro, ele desliza, eles acabam pra fora da pista e batem o carro. O Alan, todo enfurecido, pega a bolsa do Hip e vai embora, sutilmente. E ele levou o baseado dele. E aí ele começa a andar aí pelos trilhos do trem, com uma trilha que eu acho encantadora. Eu amo essa música, eu baixei essa música. E aí, conforme a jornada dele vai seguindo, vai anoitecendo, né, clima chuvoso, eu amo essa atmosfera, né, estrada, chuva, garoa. Ele para um tempo para descansar, começa a desenhar e ele começa a fantasiar enquanto ele fuma o baseado. Primeiro ele imagina ele chegando aí no hospital, vendo a mãe dele, e a mãe dele tá sem rosto, porque o desenho tá sem rosto. E aí ele ouve um barulho de um corvo quando volta à realidade. E essa é uma cena assim que eu acho a mais hilária desse filme, né? Que ele vai chegando perto do corvo, o corvo tá comendo uma carcaça ali, e aí o corvo olha pra ele e fala: "Por que tá me encarando?" Muito bom, muito bom. Por que tá me encarando? O corvo fala. E aí volta a ser a realidade, né? O corvo era só um corvo e o corvo é atropelado aí por uma ambulância que surge absolutamente do nada. É através desse tipo de montagem que o filme vai se virando até a metade pro fim, né? Através de pequenos sustos, né? Você vai entrando na história conforme você conhece a vida do protagonista, conforme ele vai lembrando, né, das coisas. Né? Ele vai pedindo carona, as pessoas não dão. Aí ele passa numa rua onde aconteceu um acidente. E novamente ele vai até onde a vítima tá na maca, e aí a vítima, porque a cabeça do Alan é louca, né? Aí a vítima meio que fala: Ei, Alan, quer uma carona? E aí a gente percebe aí que o Alan, ele também mistura esse tipo de imaginação com paranoia, medo, né? Porque ele tá pegando carona, né?
através das estradas para ver sua mãe. Apesar disso, era só a imaginação dele, ele continua andando. A gente vê ali que ele olha para o chão, tem uma lata de combustível vazando, caída. Isso já faz alusão a ele falando com a mãe, né? Uma das memórias aí de quando ele falou como que foi a morte do pai. Ela conta e aí a gente entende o porquê da garrafa de combustível. Ela diz que foi um acidente de carro, né? Que ele ainda segurava a lata de combustível quando ele foi encontrado. Ele segue jornada, a gente vê um cara olhando ele através da movimentação do pessoal, da polícia ali, e por enquanto é uma incógnita, a gente não sabe quem é, mas é o primeiro sinal de anormalidade diante da cena. Ele continua andando, e ele encontra alguém aí, uma silhueta de um homem, né, com sobretudo e um chapéu, andando aí de modo acelerado. E ele fica, né, intimidado, ele pergunta quem é, e o homem aparece se revelando seu pai. E ele insinua. Ela mentiu pra você. E ele tenta tocar ele, mas ele é pulverizado aí por um carro. Um ônibus passa, mostrando a atmosfera do Halloween, mas, tipo, como tá em blur, eu confesso que quando eu era pequeno eu fiquei com muito medo dessas caras todas borradas. Ele faz alusão, né, do barulho do ônibus com a montanha-russa, sendo o maior gatilho dele, né, a Bullet. Ele volta a pedir carona, ele encontra um senhorzinho, gente boa, dá carona pra ele. Eles vão conversando, só que ele vai percebendo que ele tá aí com uma sonda vazando. Ele sente também o cheiro de urina no carro, a consciência dele tenta avisar aí sobre a condição do velho. O velho, querendo ser camarada, queria levar ele até o destino dele. Deixar de fazer as coisas que ele queria fazer pra levar ele. Começa a falar da esposa morta, tudo. Então dá uma vibe estranha, né? Você se imagina não querendo continuar a viagem com esse velho. O Alan viaja nas memórias aí de quando era adolescente, né, e já ele com a mãe tocando a vida, né, tendo que lidar com assistente social, conselho tutelar. E essa cena faz ela serve pra gente ter mais afeição da ligação que ele tem com a mãe, né, que é os dois contra o mundo, como ela fala. Só que a gente vê já que ela tinha problema com bebida por conta das percas, né, que isso foi se agravando. E aí ele volta assim, quando o velho estava se desabafando, né? E aí, dentro de tudo isso, novamente a paranoia do Alan engatilha. Ele começa a ver umas paradas muito sem sentido com a mãe. Mãe. Não há muito o que fazer por ela, sabe? Ela precisa de alguém que cuide dela pelo resto da vida. É o seu trabalho. Significa desistir da faculdade, é claro. E mais ainda, desistir da sua própria vida. Aí o velho insiste em querer levar ele, só que o Alan resolve que não. Então o velho deixa ele ali e o Alan sai. Quando ele vai olhar, quando ele vai dar a última olhada aí pro velho, ele percebe aí que o velho já tava desfalecendo, né? Ele deu esses sinais aí durante a viagem de que ele tá morrendo. E quando ele atravessa a rua pra olhar novamente o carro, ele vê o velho aí com a sua falecida esposa. Ele segue viagem novamente pela estrada, onde ele tem os devaneios de conversar consigo mesmo. E aí um cara passa de carro, né? Uma dupla passa de carro, estoura uma garrafa perto dele. E aí ele manda tomar. Aí ele faz o gesto aí de ofensa aí pra dupla, a dupla volta e começa a perseguir ele. Aí ele tem que correr pela floresta. Eu confesso que essa cena aqui, sabe? Né, porque na primeira vez que eu vi eu achei mesmo que ia meio que agravar a situação aí só porque ele mostrou o dedo do meio. Aí os caras vão com uma arma, tá ligado? Atrás do cara, o cara só mostrou o dedo do meio e vão perseguindo ele, são caipiras, né, pelo visto. E aí ele se esconde aí num ferro velho dentro de uma geladeira, onde tinha uma tarântula ali, uma aranha, e tinha que fazer silêncio, a aranha meio que dá uma arranhada nele ali e ele tem que ficar quieto. Aí quando viu que a galera tinha ido embora, ele finalmente sai e continua sua viagem. E numa estrada mais deserta, né, ele começa aí a observar essa atmosfera parada. Ele ouve uivos, né, de lobos e fica um pouco apreensivo. E aí ele vê o mato ali, o mato ali se mexendo, né, e aí ele já meio que se alarma. Só que ele vê era um coelhinho. Aí do que ele viu o coelhinho é atacado aí por um lobo, um cachorro, que logo vê ele. E aí logo a cabeça dele tem novos gatilhos de possibilidades, onde ele é atacado pelo cachorro, mas na verdade o cachorro é atropelado aí por um caminhão. E assim ele segue viagem.
Quando ele segue viagem, ele tem novas alucinações aí da mãe dele. Ele tem os seus questionamentos, né? Aí ele vê um outdoor aí com o maior medo dele, né? A Bullet, que tá fechado nessa temporada. Ele começa a lembrar de quando ele amarelou, né? A gente vê que são as mesmas imagens aí do VHS. Inclusive, nessas imagens aí do VHS, a projeção ali, na verdade, são os pensamentos do protagonista, né? Ele revendo as memórias, né? De uma forma simbólica, né? Aí ele começa a ter os mesmos devaneios, né? De quando criança, que a morte jogando ele pra fora da montanha-russa. Aí ele resolve amarelar. Aí ele aparece num cemitério. Eu, particularmente, se tivesse na mesma situação que ele, nunca entraria num cemitério. Mas ele vai. Com toda a sua tendência mórbida e curiosidade, ele vai. Quando ele vai, ele começa a observar os túmulos, todo o lugar. E aí ele vê um túmulo específico. Ele vê lá, George Staub. George Staub. E a lápide, né, fala a mesma coisa que a mãe dele falou. Ele começa a assimilar as coisas como se a mãe dele tivesse morrido. Aí ele começa, né, a ter as paranoias de alucinação dele de novo. Aí ele vê o George Staub e cai. Aí ele acorda novamente, né, todo desesperado. Pô, o que eu acabei de ver? E meio que fala, pô, mais uma vez eu viajei, né, então não deve ser nada. Ele começa a tentar recobrar a sanidade, né, falar, pô, eu só tenho que ver minha mãe, não tem nada de errado. Aí a consciência dele, meio que eu acho que numa tentativa dele analisar melhor os fatos, dá um aviso aí pra ele. Aí ele volta, né, a olhar a lápide e vê que tá escrito outra coisa. Ele começa aí a se contradizer consigo mesmo pra saber o que tá de fato escrito ali. Quando ele é interrompido aí por um barulho de um carro chegando, então é uma possível carona. Ele vai atrás. Agora me fala, esse carro é familiar? Ele entra no carro e lá está um cara aí, boa pinta, simpático e receptivo, fumando seu cigarro com vidros fechados. Eles começam a conversar, só que você já percebe alguma atmosfera estranha em volta desse cara aí. A consciência dele já fala, né, que tem alguma coisa de errado e que eles deviam pegar outro carro. A consciência dele começa a falar pra ele mentir sobre as coisas, né, por conta da desconfiança, né, enquanto o motorista pergunta. Ele mente, né, sobre o fato, não fala da mãe, ele fala sobre um casamento do irmão, né, ele não tem irmão. Só que meio o tom, né, do personagem aí, né, do motorista, você já saca aí que ele não tá caindo nessa, né, ele não é idiota. Ele mente aí o nome, ele mente os motivos, ele mente tudo que ele pode, até um certo momento. E a consciência dele fica desconfiada. E um detalhe muito importante, né, enquanto ele tá dentro daquele carro, eles sentem um cheiro muito ruim, né? Meio que de enxofre. Aí as alucinações começam novamente, né? Aí alguns sinais começam a mostrar, né? Tipo, o corte da autópsia, a palidez. Aí ele fala: Meu nome é George. George Staub. George Staub, o cara do túmulo. Aí ele começa a viajar na paranoia. E aí o cheiro que tava não é enxofre, é formol. Só pra corrigir. Aí ele começa a paranoia, né? Ele lia o livro do Drácula, A Morte Viaja. Começa a ter devaneios ali. E aí começa toda a tensão dentro daquele carro, né? Toda a claustrofobia, tudo. E tudo caminhando para que ele descubra, né, que ele tá mentindo. Aí ele se confunde, em vez de falar casamento, ele diz funeral, né? Em vez de cerimônia. Não há nada como um funeral, né? Noivado. Você disse funeral. E aí a consciência dele fica, tipo, pô, surtado, né? Pô, você errou, caralho. E aí, novamente, a mente dele viaja. Aí, quando ele volta a si, né? Ele tenta aí contornar a situação, né? Só que tudo caminha pra uma atmosfera tensa, né? Ele não sabe por que ele tá ali, qual que é o interesse desse cara. Aí, conforme vai desenrolando a cena, ele começa a perceber que ele tá zoando, ele sabe o que se passa na cabeça do Alan, né? Começa a zombar, e aí, conforme vai passando a história, ele começa a dar sinais de que sabe de todas as coisas da vida dele, e começa a contar histórias, né? Do Cadillac, e toda a história aí por trás, né? Umas pequenas histórias de lendas urbanas. Eu acho muito legal, achei uma sacada muito boa, porque dentro de uma história principal, eles inserirem uma história bem curta, né? Com um conceito aí bem forte, né? Tipo, o carro que não saía o cheiro, porque uma mulher morreu ali dentro, né? E o cara queria vender aí por uma pechincha. E o questionamento do George Staub falando, pô, se o carro fedir é só deixar o vidro abaixado, né? Um Cadillac. Então eles começam a discutir ali sobre a história que o George contou, mas aí ele ressalta a questão do fato, né? A pechincha, né? Contradições da própria história. E a consciência dele, tipo, surtando ali no fundo, querendo escapar, pular pela janela.
né, sabendo já do perigo que ele tá correndo, mesmo não sabendo do perigo que ele tá correndo. Nesse trecho a gente já percebe aí que enquanto ele fala pela mente aí com a própria consciência, parece que o George ele já tá sacando que tudo que ele pensa, tá ligado? Aí ele mente, né, sobre a Bullet, falando que ele já foi, né? E ele fala que o pai dele levou, mas quem levou foi a mãe, ele amarelou. Aí ele fala, né, o nome real dele, Alan, e aí ele já entra em desespero. E ele fala, você não andou na Bullet, você amarelou. Ele começa a falar, você não andou, eu sei, eu não sou idiota. Aí ele começa a aceitar os fatos, pô, não adianta mentir, ele sabe. Andou na Bullet? Alan, você disse que se chamava Hector. Não deixe ele saber que você sabe. Não Aí ele começa a contar a história dele, né? De uma forma até assim meio engraçada, né? E resumida, né? Eu não vou poder mostrar aqui o resto do que se resultou por conta de ser muito forte. Mas é basicamente isso aqui, ó. Deve saber o que aconteceu. Resumiu quem ele é. Ele começa a zombar, né? O fato dele falar que era um fantasma. Na verdade, ele é um mensageiro da morte, né? E ele tá ali pro Alan escolher. Ele quer convencer o Alan de que o pai dele se matou. Aí ele dá a seguinte proposta pra ele, né? Diante de todo esse diálogo que se desenvolve, né? Nessa parte do filme. Né? Dele escolher entre ele e a mãe, né? E nisso ele coloca as pressões familiares, né? O pai ter se matado, né? Ele quase ter feito a mesma coisa. E a cabeça do Alan vai viajando. Então tem uma cena que porra, me pegou de surpresa, cara. Que foi o quê? Sua mãe deu tudo por você. Se sacrificou em trabalhos horríveis para que você pudesse ir à escola, para que você pudesse comer. Quem é você que não para de falar? O anjo do ombro direito ou o demônio do esquerdo? Cala essa maldita boca. O George do nada vira e fala pra mente do Alan, que tá ali atrás, projetada, tá ligado? Eu amei essa cena. Aí o Alan tenta escapar, ele é perseguido pelo carro, e ele vai e entra logo no parque onde tem a Bullet. E dentre ele tentando escapar, sabe, é uma presença sobrenatural, que vai atrás dele, vai se personificando um anjo da morte, né, um mensageiro da morte. Ele tenta a todo custo pegar o Alan, mas pra que ele escolha. Em nenhum momento ali tá tentando ferir ele. Só que ele acaba aí tendo que andar na Bullet, aí a gente descobre que os amigos deles morreram na viagem pra Toronto. E quando ele finalmente é jogado de volta pro carro por esse mensageiro, aí ele acaba escolhendo ali na pressão aí pra levar a mãe dele e não levar ele. Agora, Alan, agora! Leva ela, leva minha mãe, não me leva! Bons sonhos, Alan! Aí ele acorda no cemitério. E ele, assustado com o que passou ou sonhou, né? É acolhido aí por um senhor de caminhonete que leva ele até o destino dele. E aí, ele ainda traumatizado, vai ver a mãe dele. Novamente, os devaneios de cenas, até que ele finalmente encontra a mãe dele. E ela tá viva, tá bem. Mas aí entra. O tempo passou, as coisas aconteceram. Só que nenhuma noite em específico, enquanto ele pintava aquele carro vermelho e a sua mãe dava risada enquanto assistia a TV, os risos pararam e ela já tinha partido. Mãe? O tempo passou, ele superou esse medo, né? Essa perca, sabe? Ele perdeu a mãe. E agora o tempo passando, ele velho, revendo todas as suas memórias, ele ainda pinta, ele anda na Bullet sem problema, por conta do George. E aí, nas cenas pós-crédito, ele recusa a carona com o George. Quer uma carona? Não, obrigado. Acho que vou andar. Enfim, ele revela aí durante o fim do filme os acontecimentos, né, que não foram como planejados, né, como a morte do John Lennon. O show de Toronto não aconteceu como deveria. Os amigos dele morreu, ele e a namorada não ficaram por muito tempo. Enfim, ele já na sua idade avançada, ele encara a vida de outra forma por conta do que ele passou aí com George Staub. Bom, a gente vê aí que o Alan, ele tinha essa obsessão pelo que é mórbido, pelo que é sombrio, né? Ele se autodenominou ali o Príncipe das Trevas.
né? Só que a partir do momento que ele encarou isso na sua derradeira forma, né, através de um mensageiro da morte, ele viu que, na verdade, não era o que ele gostava, porque é muito mais pelo psicológico do que pela ideia em si, né, entre escolher entre ele e a mãe dele. E toda aquela atmosfera que o George passava meio que deu uma mudança de ideologia pra ele. E a gente vê que em muitos trechos do filme, a segunda curiosidade agora, a gente vê que em muitos trechos do filme, a gente vê o carro do George já espreitando ele, né, desde o início ao fim. Cenas sutis. A gente vê o mesmo carro. Enfim, uma coisa assim que eu reparei também, muito dos medos e pensamentos do Alan se refletem muito aos medos sem sentido que a gente tem às vezes, né, receios, muitas coisas que às vezes faz com que quem assiste se identifica. Agora, o que eu acho do filme? O filme em si, ele tem muito a entregar, desde a sua atmosfera, desde a sua trama, entendeu? Como que os atores entregam esse personagem. A dublagem, por incrível que pareça, eu também acho que ajuda muito. E é um filme aí que eu indico aí pra quem quiser ver, para quem quiser viajar numa trama aí com bastante riqueza de entretenimento e olha só, a maior parte em efeitos práticos, né? O que dá mais imersão ainda. Eu me mantive preso o filme inteiro e é um filme aí que eu indico para quem quiser ver, tá certo? E você, escolheria quem? Você ou sua mãe? Deixa aqui nos comentários e deixa aí mais sugestões de próximos vídeos. Próximo filme, um filme que você gosta, um filme que você quer que eu reaja, uma sequência, né, uma franquia, uma série, tudo que você quiser, coloca aqui nos comentários. E é isso, aqui é o Ed e esse canal é de cinema. Tamo junto.